Pessoal, aqui é o Lucas, eu espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o estudo de Price Action, mais especificamente sobre um determinado tipo de dia que acontece, são tendências desde a abertura. Nesse vídeo ele é um compilado de um outro estudo feito numa sala de traders com outros traders que usam Price Action como approach, e a ideia aqui é trazer insights, mostrar um approach específico para operar esse tipo de dia, tá? Os dias de tendência desde a abertura são aqueles dias que abrem num extremo e fecham no outro. São dias de forte tendência, então portanto ele é um breakout, é um time frame maior. Os pontos de rompimento majoritários eles tendem a ser rompidos por ser uma tendência forte, é um breakout. Aqui eu estou marcando nesse exemplo do dia 27 de julho, o dia andou mais de 3.000 pontos. Eu marquei aqui a mínima do dia anterior, um suporte majoritário importante, que era uma máxima de um swing anterior, que também era um sinal de entrada no diário, e a abertura da semana. Então vê que nesse dia eles são suportes importantes e ele não obedeceu e rompeu todos. Então nesses tipos de dia, os contextos de dias dos dias anteriores, das semanas anteriores, eles são menos relevantes e dá bastante oportunidade de ganho. Como é um rompimento, ele só corre 20% do tempo. E tem aquela máxima, né, do mercado, que a tendência é sua amiga, mas o que não costumam falar é que é extremamente difícil operar dias assim, porque você normalmente está buscando um pullback, esse pullback não vem, as barras vão aumentando, o rompimento vai aumentando, o teu risco vai aumentando e você não consegue entrar. Então costuma deixar traders presos fora, ou então presos na ponta errada, que você acha que a tendência já andou demais e você fica buscando reversões, e essas reversões falham e a tendência continua, e às vezes você fica exposto com um risco muito grande, tá? O gap e o range formado na abertura deixam pistas de como o dia irá se desenrolar. Então, como trader, principalmente Price Action, é uma habilidade importante você construir essa habilidade para reconhecer cedo esse dia, e para isso requer horas de estudo, treino, você treinar o seu comportamento, sua mentalidade, principalmente porque são operações que vão durar horas, 2, 3 horas no dia. Então o Al Brooks, inclusive, dá nomenclatura para isso de Walmart Trades, que é aquele que ele chama que você coloca a ordem e sai da tela, que é para você não ser influenciado a sair antes da operação. Tá? Então, para construir essas habilidades, tem uma frase dele que eu gosto bastante, que é: a maior habilidade de um trader é identificar com segurança quando um breakout será bem sucedido ou falhará, virando uma reversão. Então aqui eu trago algumas referências, alguns capítulos que tem nos 3 livros que dão suporte, vão dar ferramentas para o trader para construir essa habilidade para operar específico esse tipo de dia. Então eu não vou falar cada uma, mas vocês podem pausar o vídeo e tomar nota dos capítulos que eu julgo importantes para esses dias, né? Qual é a estratégia para operar que eu trouxe para o estudo? Na verdade, isso aqui é um compilado dessas ferramentas que eu tirei desses livros, e eu desenvolvi esse método, essa estratégia. É um método baseado em um certo estilo, então é só para trazer insight, não é receita de bolo, não tem nada certo ou errado. Então é mais um insight para vocês agregarem no arsenal de vocês e operar dias de tendência.
Então, a estratégia basicamente é você dividir o dia em 3 partes e observar com atenção o gap de abertura. Grandes gaps aumenta a probabilidade para desenvolver dias de tendência. O que é que eu defino, o que é que o Al Brooks define como um gap grande de abertura? É quando o tamanho dele é maior que a média dos últimos 5 ou quando o tamanho dele é maior do que a metade do tamanho dos dias passados. Tá? 50% do ATR médio do diário. O dia você dividiria em três fases, sendo a abertura, o segundo terço de pregão e o final do pregão. A abertura, ele costuma oscilar entre os horários de 10 horas, 11h30, a primeira e a segunda hora. O range formado nesse horário, ele é considerado uma abertura. Depois, o final do segundo terço, ele também oscila entre os horários de 2h30, 3h30, 4 horas. Tá? Então, a característica para esses dias que é importante observar é que a máxima do dia ou a mínima do dia são formadas cedo durante o dia. E por volta das 10h30, ali no fechamento da barra 18, a probabilidade da máxima ou mínima do dia já ter sido formada é de 90%. Isso é uma probabilidade alta. E isso te ajuda a determinar a direção da tendência. É comum acontecer que o modo always-in aparece cedo e aparece um desequilíbrio claro para um lado já na abertura. Agora, o que vale importante ressaltar, não importa quão forte seja o range da abertura, a probabilidade é de 50% de chance de haver uma falha de rompimento desse range de abertura e gerar um movimento contrário. Para os traders institucionais se convencerem que vai ser um dia forte, é necessário um forte breakout do range de abertura. Já no segundo terço de pregão, ele é alta probabilidade para entrar na lateralidade. Apenas 10% dos dias de trend from the open, ele não tem pausa significativa nesse horário, ele continua numa tendência forte de canal estreito, ele não tem pullback profundo. É um horário que tem a oportunidade de adicionar lotes ou fazer reentradas e costuma aparecer setups de gap de 20 barras, EMA gap, bandeiras em formas de fundo duplo ou edges na EMA. E o output do terceiro terço de pregão, ele basicamente são 3. Ou ele tem um breakout na direção da tendência anterior, a tendência do primeiro terço, que seria o Al chama de trend resumption. Um trend reversal, que é um fail breakout dessa lateralidade, que aí normalmente arma um MTR nesse horário, por volta de 2h30, 3h30, sendo que devido ao horário a MTR não costuma ir longe. Ou então o output é a continuação dessa lateralidade do range do meio, da seção do meio, do segundo terço. Tá? Aí aqui você pode, a ideia da estratégia é fazer uma entrada na abertura, realizando parcial no segundo terço e reentradas durante esse período, escalando, para soltar, fazer realização total de toda a sua posição no terceiro terço. Então são trades de várias horas, de 2-3 horas. Se você tem a premissa que o dia é dia de tendência, você tem um bom risco-retorno entrando no início do dia e saindo no final. Tá? As variações que ocorrem, uma delas é com abertura em small open ranges e costumam ter esses dias que tem um range de abertura pequeno, eles costumam ter os melhores dias de trend from the open. Eles normalmente costumam aparecer quando há um gap pequeno na abertura,
alta probabilidade com gaps pequenos ele entrar na lateralidade, então ele fica num trade range com um range pequeno e depois ocorre um forte breakout, né? No segundo terço de pregão costuma ter alta probabilidade para entrar na lateralidade, às vezes fica com EMA flash, dependendo da característica do dia, e a continuação do rompimento na direção da tendência inicial. Então aqui nesse dia 27 de julho, o range de abertura teve só 600 pontos, um forte rompimento. No segundo terço ele entrou na lateralidade, deu oportunidade de fazer entradas aqui na bandeira, e depois seguiu, depois do terceiro terço de pregão, ele rompeu e seguiu na tendência inicial. Uma outra variação é quando o modo Always In ele aparece cedo, com consecutivas barras de alta ou de baixa fechando nos seus extremos, e elas funcionam como impulso. É um rompimento num time frame menor ainda, né? E é bom observar nesses dias de impulso de Always In no range de abertura, observar a amplitude do range de abertura que é formado, né? Que quanto maior o range da abertura, menor a probabilidade dele continuar o rompimento após o segundo terço de pregão. Aqui nesse dia 6 de setembro de 2022, o range de abertura teve 1.500 pontos, já estava mais da metade do que o range médio dos últimos dias, então a probabilidade caiu desse range expandir ainda mais. Outra variação são grandes gaps que acontecem na abertura com continuidade, então ele aumenta as chances para desenvolver tendência na direção do gap. Quando tem um grande gap, a probabilidade aumenta para ser um dia de tendência, sendo que o Al fala que a probabilidade é de 50%, ou uma tendência de alta ou de baixa, não importa a direção do gap. Sendo que quando tem um follow through na direção do gap, essa probabilidade aumenta para 60%, em que a tendência vai ser na direção do gap, tá? Então o open range normalmente costuma ser formado, o follow through ser formado por tight channel, como foi esse dia. Então da mesma forma há um spike in channel na abertura do dia, o rompimento convincente do range de abertura, a lateralidade da metade do dia e depois o rompimento no final. Um outro tipo de variação que acontece com menos frequência em dias de tendência desde a abertura são tendências fortes, sem pausa significativa no segundo terço de sessão. Então aqui nesse dia também o range de abertura foi através de tight channel, ordem limitada. Há um rompimento do open range e a segunda parte de pregão ele não tem um pullback mais profundo. Então você fica caçando entradas aqui. Muita gente tem dificuldade de entrar nesse tipo de mercado porque acha que ele já andou demais e está esperando um pullback profundo e ele não vem. E aí nesses tipos de forte tendência que os traders costumam ficar presos fora. Eles ocorrem com baixa frequência em dias de trend from the open, mas é bom acertar o olho para não deixar de ficar de fora nesse tipo de dia. Outro tipo de variação é quando há um trend reversal no final do segundo terço de pregão. Costuma ocorrer o MTR, arma um MTR no final do segundo terço, início do terceiro terço. Então, devido ao horário, a MTR não costuma ir muito longe e entrar na lateralidade até o final do dia. Alguns insights de entrada. Então, durante a abertura, a ideia é fazer entradas durante a abertura e no segundo terço. Então, essas entradas aqui que eu cataloguei para operar na abertura são as falhas de rompimento através de gap, quando há um gap mais um double top ou edge top, ou um gap mais um double bottom ou um edge bottom. Ou então você fazer entradas em rompimento ou breakout pullback do rompimento do upper range. Ou também entrar no mercado quando o modo Always In for identificado.
Então, nesse exemplo, a entrada da barra 16 foi um rompimento do upper range. Então aqui você estaria fazendo a entrada pelo breakout. Barra 18 é o L1 inside bar, ou seja, é um breakout mode. É um breakout pullback. A 18 é um breakout pullback L1 do upper range, porque ele faz um. Isso aqui é um pullback, é uma bandeira de baixa num time frame menor. Então essa máxima com essa mínima é um pullback para testar que ele não foi fechado, então é um sinal de força. Então aqui é uma entrada. Ou fazer entradas através de L1, L2 limit ou com order stop, como também como breakout pullback, são bandeiras de baixo, né? Outra forma de operar é vendendo ao mercado, comprando ao mercado quando o modo all-in foi identificado. Entrando em L1, L2, H1, H2, tanto com ordem limitada quanto com ordem stop, principalmente quando aparecer um small pullback trend após o forte sell-off do rally do all-in. Então aqui na barra 3 e 6, consecutivas barras de baixo, fechando na mínima, sell the close, todas elas. A barra 10 é um L1 limit com ordem limitada, small pullback trend. Como está um canal estreito de baixa, provavelmente vendedores acima de barras, então é uma entrada factível. A barra 12 é um L2 small pullback trend. E a 17 é uma outra L1 ou L2 small pullback trend, canal estreito de baixa, a tendência forte. E aí aqui na barra 18, 20, 19, ele ocorre o forte rompimento do upper range, que foi grande nesse dia, faz um pullback para testar o ponto de rompimento do range e dá outra L, da L1, L2, então seria outra entrada, outro tipo de entrada. Outras formas de entrada é quando o pullback, há um rompimento do upper range e o pullback é em forma de L2, ou então o wedges, bandeiras em forma de wedges na EMA, como o breakout pullback no upper range. Aqui nesse dia foi um pouco complicado porque entrou em ordem limitada e, por exemplo, na barra 23 é um L2 small pullback trend num canal estreito aqui, sendo que você estaria sendo obrigado a entrar, o mercado estava te forçando a entrar abaixo numa lateralidade, nessa pequena lateralidade aqui das últimas barras, e o mercado estava de ordem limitada. Portanto, era provável ter compradores abaixo, vendedores acima e escalando. Então, esses dias assim, costuma você ficar um pouco preso, mas dá para sair sem percas. O uso de stops, as entradas de always in short, breakout, L1, H1, small pullback trend, ou então L1, H1, breakout pullback do open range, você melhor, para melhorar sua probabilidade, é melhor deixar o stop no início do impulso. Já as entradas de L2, small pullback trend, L2, L3, breakout pullback, como aconteceu aqui, você pode usar o stop na própria barra de sinal. E os alvos, fazer passear 1 para 1 do breakout, usar o alvo de 1 para 1 da barra de sinal de L2 e L3 e swingar a outra parte para fechar no terceiro terço de pregão. As entradas durante o segundo terço de pregão, que normalmente se tornam em lateralidades, são boas entradas para você pegar na EMA, são bandeiras, qualquer tipo de bandeira, variações de bandeira na EMA, então double bottoms, double tops, wedge, flags, trailing gap bar, que são 20 barras de gap sem tocar na EMA, e a primeira que toca costuma ser comprada, no caso aqui de alta. EMA gap, quando há um fechamento abaixo primeiro fechamento abaixo da EMA e uma máxima mais baixo da EMA, então há um gap entre a máxima da barra e a EMA, então você
é um setup também com alta probabilidade, e você pode fazer entradas em H1, H2 na EMA, H2 em EMA double bottoms, bull flags na EMA. Também, como é uma lateralidade, você pode fazer entradas de lateralidades, mais especificamente, por exemplo, aqui na 37, também formou uma entrada de lateralidade como uma second leg trap, um bear climax no fundo da lateralidade. Então, teve uma perna, pullback, segunda perna, lateralidades costumam andar em duas pernas, então esse aqui é um bear climax fechando baixo na lateralidade sem ter rompido. Então é buy the close aqui. Então você pode comprar o fechamento da 36 acima da 37 por ser um double bottom, e também operar o rompimento do upper range. Observar gaps, micro gaps das barras ajuda a você ter uma noção se o rompimento vai ser bem sucedido ou não no terceiro terço, tá? Quando há micro gaps abertos, a probabilidade fica relativamente a favor para a continuação do rompimento na direção dos gaps. Quando há diversas barras após uma tendência de alta, quando há diversas barras laterais, a probabilidade da tendência de alta, que é de 60%, ela cai para em torno de 50%. Mas como tem micro gaps abertos, essa vantagem ainda fica leve para um rompimento a favor da tendência inicial. Aqui são outros exemplos. Nesse caso, armou durante a lateralidade do segundo tempo, do segundo terço, quando arma um MTR contra você, ou então bons setups de reversão contra você. Então você pode diminuir sua mão, realizar parcial ou realizar total, e caso falhe, você pode fazer reentrada novamente. Nesse caso aqui, na 39, armou um wedge bear flag na EMA, também foi um trailing gap bar, um 2BR com boa barra de sinal. Aqui você pode usar o stop na própria barra para pegar a retomada da tendência. Você pode fazer realização parcial no teste do extremo da tendência anterior, né? Também, como é lateralidade, você pode buscar setups de lateralidade, como second leg traps, certo? O bull climax fechando alto, ou então bear climax fechando. Aqui foi um bull climax fechando alto na lateralidade, como second leg trap, e aqui um bear climax fechando baixo na lateral, fechando baixo. O uso de stops, no caso da H1 na EMA, para você ter uma boa probabilidade, melhorar sua probabilidade, você coloca o stop no início do impulso. As variações de bandeiras, tanto na EMA, Trend Gap Bar, EMA Gap, você pode usar na própria barra de sinal e fazer 1 para 1 ou sair nos extremos da tendência, já que iniciou um pullback profundo. É provável que haja realização de lucro nos extremos. Então é razoável você fazer também realização de lucro nesses extremos quando a tendência for retomada. Os alvos, parcial de 1 para 1 da barra de sinal, parcial ou total quando armar uma boa entrada contra a sua posição, no caso de MTR, wedges, reversões em formas de wedges ou em formas de double tops, double bottoms, e deixar parte para swingar para terceiro terço de pregão, certo? Então essa é a ideia do estudo. Eu dei só uma pincelada porque o estudo já foi feito na sala. A ideia é construir esse material para os colegas da sala do Trade Expert, do Discord, que não conseguiram participar do estudo. Então eu fiz essa apresentação para que todos tenham acesso ao que a gente debateu na última terça-feira na sala, tá? Então, bom final de semana a todos, espero que todos estejam bem. E lembrando, esse tipo de dia é importante você treinar bastante, fazer sua
treinar seu olho, criar sua habilidade e principalmente treinar seu comportamental para conseguir segurar trades tão longos, beleza? Então, um bom final de semana para todo mundo. Grande abraço.